Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo do canal Leia Preta Leia. Esse vídeo vai ser a continuação do vídeo anterior, onde eu estou falando de mulheres negras, de escrituras negras fundamentais para a gente entender um pouco mais sobre as negritudes. Se você já gostou do vídeo anterior e se você está gostando dos vídeos que eu estou fazendo, por favor, deixe o like. Maya Angelou é o pseudônimo de Marguerite Ann Johnson, que é uma famosa escritora e poetisa americana que faleceu em 2014. A Marguerite passou a infância sob os cuidados de sua avó paterna, Annie Henderson, vivendo nos estados tanto da Califórnia como no estado do Arkansas e em São Louis, que fica no Missouri. Aos 8 anos de idade, isso é uma coisa que é clara na vida dela, ela foi violentada por um namorado da mãe dela em St. Louis, e depois o estuprador acabou sendo assassinado a tiros pelo tio dela. E esse episódio super dramático marcou muito a vida de Maya. O livro E Ainda Assim Eu Me Levanto é de 78, é o terceiro volume de poesia da Maya Angelou, porque a Maya Angelou ela se considera uma poetisa, ela é muito boa na questão da poesia. Ela foi escrita num dos momentos mais prolíficos da carreira da autora. Ela já tinha escrito outras 3 autobiografias e outros 2 livros de poesia até lá. E ela ficou mais conhecida, obviamente, pelo livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, mas esse livro é muito importante porque ele é um livro que conta com 32 poemas divididos em 3 partes, e os temas dessas poesias giram em torno dessa ideia de resiliência que é muito forte para Maya, porque ela precisou ter muita resiliência na vida, a construção de esperança e determinação de florescer e prosperar apesar das dificuldades e do desencorajamento. Então ela sempre entregava essa ideia de resiliência para os povos negros. Ela dirige o seu discurso à sua raça e ao seu gênero, estimulando a resiliência nessas pessoas. Os 2 poemas mais famosos desse livro é o poema Ainda Assim Eu Me Levanto, é o poema mais famoso dela, que é lindíssimo. Vou colocar no blog para vocês lerem esse. E o livro a poesia Mulher Fenomenal, que é maravilhosa, que é como se fosse uma poesia que ela estivesse falando de si mesma, que também é maravilhosa também, vou colocar no blog para vocês lerem. A Aparecida Sueli Carneiro é uma filósofa, escritora e ativista do movimento negro brasileiro. Ela é hoje, digamos, uma das mães do movimento negro e do movimento feminista negro do Brasil. Ela é tão importante que em 88 ela fundou o GLEDES, Instituto da Mulher Negra, em que é atual diretora, que é um instituto muito importante para a história dos negros do Brasil. É doutora em Filosofia e Educação pela USP e, juntamente com a Lélia Gonçalves, a falecida Lélia Gonzalez, é considerada uma das autoras seminais do feminismo negro brasileiro. A Sueli nasceu na zona norte de São Paulo em 1950 e ela foi a filha mais velha de 7 filhos de pessoas negras da classe trabalhadora, que era um trabalhador ferroviário, e a sua mãe, que era uma costureira. Ela foi alertada pelos seus pais desde tenra infância sobre o racismo, mas a primeira vez que ela foi vítima de racismo foi na escola, como acontece com muitos de nós. A escola, muitas vezes, é o primeiro ambiente em que uma criança negra tem contato com o preconceito racial, tá, gente? Isso aconteceu comigo, com a Djamila Ribeiro, com a Sueli, com várias outras pessoas aí. Principalmente se você é uma pessoa negra que é um pouquinho mais privilegiada, que é o meu caso, e acaba estudando em escolas onde a maioria dos alunos são brancos. Além de escrever sobre gênero, raça e direitos humanos, nos anos de 2000, a Sueli abraçou a questão das cotas raciais nas universidades brasileiras e ela defendeu o sistema de cotas numa audiência pública que teve no Supremo Tribunal de Justiça em 2010, porque na época, não sei se vocês vão se lembrar, mas houve dissidências contra as cotas mesmo dentro do movimento negro, e também as cotas são criticadas até hoje pela branquitude. Da Sueli Ribeiro eu conheço um livro, porque ela não é uma escritora de literatura, é uma escritora mais teórica. O livro é Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, que foi lançado em 2011, e ele reúne textos que foram publicados por ela entre 1999 e 2010, e é dividido em 9 partes, que são direitos humanos, indicadores sociais, racismos contemporâneos, cotas, mercado de trabalho, gênero, consciência negra global, igualdade racial e tempo presente. Esse livro, na verdade, é praticamente uma tese. Ele apresenta dados estatísticos e relata situações de racismo e discriminação, vistos que são variáveis independentes e explicativas da desigualdade, além dela apresentar nesse livro as demandas da população negra, que é vítima aí de uma sociedade racista. Eu selecionei algumas partes que eu acho bastante importante. A primeira parte do livro é a parte de direitos humanos,
que ela faz uma contextualização histórica e geográfica acerca das consequências da escravidão. Então ela começa falando, né, dos primórdios do racismo e ela vai citar a divisão da humanidade em raças e tentar explicar por que existe essa hierarquização entre as raças. Nesse livro ela também faz um levantamento de todos os feitos desse país a favor do movimento negro desde o governo do FHC, incluindo as primeiras políticas de inclusão racial, e também são expostos fatos ocorridos durante o governo Lula, como a ocupação de postos governamentais nas pessoas negras, além de um dos principais avanços, que é a Lei 10.639 de 2003, que institui o currículo oficial, no currículo oficial da rede de ensino do Brasil, a obrigatoriedade da temática História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, e eu sei disso porque eu tive aulas específicas sobre esse assunto, inclusive com uma professora maravilhosa negra chamada professora Benedita, se estiver me assistindo, beijo. Já na terceira parte, que chama Racismos Contemporâneos, ela vai relacionar a questão da miscigenação ocorrida no Brasil com a incapacidade que a gente tem de autoclassificação racial aqui no Brasil, inclusive falando sobre a questão do pardo. Então ela fala muito dessas expressões que a gente às vezes se chama, que às vezes a gente é chamado, que é o quê? Moreno escuro, moreno claro, moreno jambo, marrom bombom, mulato, que são categorias agregadas na categoria pardo do IBGE, sendo que a categoria negra acaba sendo composta pelo somatório dos classificatórios do pardos e pretos, né? A fragmentação dessa identidade negra vem impedindo que a população negra, né, se transforme em elemento aglutinador do campo político, porque a gente sabe que se autodeclarar negro é um ato de resistência, né, meus amores? Muita gente ainda acha que a palavra negro é uma ofensa, que ser negro é ofensivo. Então quando você fala que você é negro, algumas pessoas dizem não, você é pardo, você é morena escura. Como se fosse ofensivo. É igual você falar para um gay: ai menina, mas você nem parece gay, você nem dá pinta. tipo assim, você considera que ser negro ou ser gay é uma coisa ruim. Então você na verdade não tá elogiando a gente. E aí essa parte trata na verdade do colorismo, ou seja, dessa hierarquia racial, essa hierarquia cromática que a gente tem no Brasil, que é resultante da miscigenação. E também ela fala nessa parte dos problemas de mídia, que traz essa questão do deboche, né, de humoristas que usam piadas raciais, racistas, né, como fonte de humor e depois reclamam que a gente está muito politicamente correto. Na parte cotas, ela apresenta o estigma que as pessoas negras carregam no Brasil. Fala no Brasil, principalmente, que a pobreza e a raça não branca, principalmente a raça negra, são sinônimos sim, né? Aqui no Brasil a gente sabe que a maior parte da população negra está nas classes sociais mais pobres. E aí o negro bem-sucedido, que é o meu caso, por assim dizer, torna-se exceção e ao mesmo tempo é transformado do discurso da branquitude, que vai dizer o quê? É uma regra discriminatória que fala, mas se um consegue, os demais também são capazes. Porque a gente sabe que branquitude, o pessoal de direita, esse povo é muito meritocrático. Então, assim, se uma pessoa negra conseguiu, apesar de todos os pesares, ou às vezes é uma pessoa um pouquinho mais privilegiada, que é o meu caso, então, na verdade, não tem por que ter cota, não tem por que ter facilidade, todo negro é capaz. Já nas partes que ela fala de mercado de trabalho e gênero, são apresentadas as complicações que as pessoas negras passam, né, principalmente as mulheres. E aí ela fala o quê? Ela mostra as estatísticas do IBGE que mostram a diferença salarial. Se o negro e o branco estão igualmente empregados, é bem provável que o negro vai ganhar menos do que o branco. Isso estou falando de homens negros e homens brancas. Mulheres negras vão ganhar menos do que mulheres brancas. E se você comparar entre o homem branco e a mulher negra, existe uma possibilidade dessa mulher ganhar até 4 vezes menos, ou seja, 25% do salário do homem branco. E aí ela também fala sobre a questão do trabalho doméstico, que foi o lugar que a sociedade destinou às mulheres negras e que até hoje é um estigma de representação da população feminina negra. A gente sabe, né, gente, que não há problema nenhum em você ser empregada doméstica, só que você não pode ficar colocando sempre a pessoa negra nessa posição de subserviência, como já aconteceu comigo, eu tenho uma mãe que é branca, mas que já chegaram na minha porta pedindo, por favor, que eu fosse chamar minha patroa. Ou então eu estar andando com filhos da minha madrasta, que era branca, eram crianças brancas, e as pessoas acharem que eu, uma criança de 15 anos, uma menina de 15 anos, era babá das crianças brancas. Então é aquela coisa, você tem cara de babá ou você tem cor de babá? Toni Morrison, que é a autora favorita da Djamila Ribeiro, que eu descobri recentemente, que é maravilhosa, foi uma autora negra americana que faleceu recentemente, em agosto desse ano.
Ela nasceu em Lorraine, em Ohio, numa família de classe média baixa, uma família de trabalhadores negros, e ela era a segunda de 4 filhos do casal Ramah e George Wofford. Ela nasceu no início da Grande Depressão, em 31, e vivenciou todas as dificuldades financeiras da família. E contudo, como se repete com todos os grandes escritores, a Toni foi uma leitora ávida desde a infância e ela começou a ler muito jovem clássicos escritos, por exemplo, pela Jane Austen e pelo Leon Tolstói, que eu comecei a ler recentemente, né, literatura russa. E em casa, ela ouvia de seus pais casos populares da comunidade negra estadunidense, que é uma coisa muito comum de famílias negras, que é a contação de história, né? E essa forma, esse método de contar história ia influenciar as obras dela. E em todas essas autoras que eu falei, foi a oportunidade do estudar. Tirando a Maya Angelou, que eu acho que a Maya Angelou não foi para a faculdade, mas todas as outras tiveram a oportunidade de estudar e vocês não fazem noção de como isso faz diferença na família de uma pessoa pobre, como isso faz diferença na vida de uma pessoa negra. Mas você vê aqui que o destaque dessas mulheres acontece muito quando elas tiveram suas oportunidades de estudar. A Toni, em 49, entrou na Universidade Howard e ela se formou em inglês em 53. E em 55 ela se tornou mestre na Universidade de Cornell, que é uma universidade bem fodarástica dos Estados Unidos, se eu não me engano é uma Ivy League. E em 55 e 57 ela se tornou professora de inglês na Universidade do Sul do Texas e depois ela voltou para Howard e deu aula em Howard. Nos anos 60 a Toni se tornou editora e em 66 ela foi contratada como grande editora da Random House, que é uma das maiores editoras do mundo até hoje, e ela ajudou muito a tornar a literatura negra famosa nos Estados Unidos, publicando inclusive livros de autoras como a Angela Davis. Em relação aos seus livros, o tema central de seus romances, porque ela é uma romancista, sempre foi a experiência dos negros americanos, e assim ela mostra, né, como numa sociedade injusta e segregada, as suas personagens procuram ali uma forma de tentar criar, de construir sua identidade e de defender sua cultura. A obra mais famosa e mais aclamada da Toni é O Olho Mais Azul, de 1970, que tem edição em português há alguns anos já. Esse foi o primeiro romance da Toni e ele narra a história de Pecola, que é uma criança negra da década de 30, que no meio ali da pobreza e da Grande Depressão, ela sonha em possuir olhos azuis. Por quê, gente? Porque na época e até hoje, a criança se mira no modelo do padrão de beleza hegemônico branco que na época era exemplificado pela atriz Shirley Temple, por exemplo. E hoje vai ser, sei lá, que vai ser as moças louras de Hollywood ou então a Kim Kardashian. Sempre teve o padrão de beleza. Contudo, aos 12 anos, a Pecola se vê numa situação, ela se vê grávida, ela tem que abandonar a escola e começa realmente a enlouquecer. E aí o livro vai falar, na verdade, das mazelas que esse padrão de beleza cria na cabeça das mulheres e das crianças, principalmente das crianças negras, porque, sinceramente, eu não conheço ninguém adulto negro que não tenha desejado pelo menos ter cabelo liso, né? Depois vem Amada, Beloved, que é de 87, que se tornou o filme Bem Amada, que é estrelado pela Oprah Winfrey, maravilhosa. E esse livro ganhou o prêmio Pulitzer em 1988, depois de uma baixaria, porque ela tinha concorrido várias vezes ao Pulitzer, nunca tinha ganhado, então vários autores, 48 autores, escreveram uma petição exigindo que a Toni ganhasse um prêmio por esse livro dela, então ela ganhou. E esse livro de ficção é baseado na história real de uma escrava fugitiva na época, né, da escravidão dos Estados Unidos, que no meio da fuga ela se descobre grávida e aí ela tá toda atrapalhada com aquilo, e quando a bebê nasce e ela é capturada, ela escolhe matar a filha para que a filha não tenha o futuro no meio da escravidão e não tenha que passar pelo que ela passou. Pois é, pessoal, esse foi o segundo livro falando sobre as nossas queridas autoras. Essa é a minha indicação para hoje. Se você gostou desse canal, dê o seu apoio a esse meu novo projeto, inscrevendo-se aqui embaixo no canal e deixando o seu like no vídeo. Se você caiu por aqui de paraquedas, eu tenho um outro canal chamado Freewini, vou colocar aqui também na descrição para você se inscrever. Você também pode me encontrar no Instagram, no @leiapretaleia, que vai ter conteúdos além desse. E é isso, tchau!